Eu queria que a produção já ampliasse aí na tela desde o comecinho esse documento na íntegra. É o que a gente vai ler e interpretar a partir de agora para entender todo esse cenário político nos estados, 8 horas e 10 minutos. Enquanto a produção coloca aí tudo direitinho para a gente acompanhar sem nenhum problema, eu vou trazer aqui a primeira parcial da nossa enquete. O que a gente está perguntando hoje, já fazendo gancho com esse último ponto que eu li agora. Você acredita que Flávio Bolsonaro fará aliança com Ciro Gomes no Ceará? 76% dizem que sim, que tudo é possível. 14% afirmam que não, de modo algum, é água e óleo, não se misturam. 5% dizem que talvez e outros 5% afirmam que não fazem ideia. A primeira participação aqui no nosso chat afirma o seguinte: se Ciro Gomes aceitar, ele vai provar que não pensa no Brasil, mas o seu ódio vai reforçar o companheirismo do ódio, do autocontrole, é o que a Conceição coloca aqui, criticando bastante, então, essa possibilidade de aliança de Flávio Bolsonaro com Ciro Gomes. Ok, produção? Está tudo no ponto? Pode colocar, então, aí já na tela para a gente acompanhar, ampliando para todo mundo acompanhar aqui em detalhes que anotações são essas do senador Flávio Bolsonaro, que revelam aí estratégias importantes para as eleições de 2026. Acredito que agora está tudo ok. Vamos para a primeira página desse documento, como eu disse, intitulado Situação nos Estados. E logo em cima a gente vê a seguinte frase: ligar para Tarcísio, ou seja, falta alguma coisa aí ser acertada. São Paulo, principal estado do país, principal colégio eleitoral. E aí todos os estados estão listados. A gente começa com o Acre, aí tem ali governo, Tião Bocalon, entre parênteses PL e um X em cima do PL, talvez ele mude de partido. Tem também a possibilidade de Alan Rick, do União Brasil, para o Senado. Márcio Bittar, do PL, aí está circulado. E também Gladson Cameli, do PP, ou Ulisses. Aí do lado tem Paulo Aze, 6x1, provavelmente relativo aí à proposta, né, da escala 6x1 de trabalho ser mudada. Danilo Fortes, aqui do Ceará, logo em seguida tem escrito TCU. Será que ele já está sendo aí aventado para uma vaga no TCU em caso de vitória de Flávio? Está aí destacado. Tem também o nome de Felício Ramute, aí tem um cifrão aí, não sei se tem dinheiro envolvido nessa discussão. E André do Prado como vice, né? Outra possibilidade aí. Alagoas, governo JHC, atual prefeito de Maceió, conversar até o dia 15 de março, ou seja, cerca aí de 15 dias até acertar tudo com o prefeito de Maceió, que inclusive fez elogios ao presidente Lula na última viagem que ele fez a Alagoas, né? Talvez isso tenha estremecido as relações. Temos também Alfredo Gaspar, do União Brasil, que é o relator da CPMI do INSS, e ali ele destaca muito bem, é importante a gente ler essa frase: é o único que pedirá voto para mim. Ou seja, já não há confiança em JHC exatamente pelo comportamento dúbio, né? Aí ali do lado tem Arthur, que provavelmente é Arthur Lira, né, que deve ser candidato ao Senado, além de Marina Cândida, do PL, que é a esposa de JHC. Situação no Amapá, para o governo, é citado aí o nome do doutor Furlan, do MDB. Senado, é a possibilidade de Raíssa Furlan, né, que deve ter algum parentesco com o doutor Furlan, do Podemos, mas que pode mudar para o PL. Aí tem o nome do Valdemar, que talvez articule essa mudança. Além de Lucas Barreto, do PSD. No Amazonas, para o governo, a possibilidade da candidatura de Maria do Carmo Cefair, do PL. Aí do lado tem o atual governador Wilson, com 80% de desaprovação. Ali também é citado o nome de Alfredo, presidente do PL no Amazonas. É do Valdemar, tem 3 secretarias, ou seja, tem muito poder lá no Amazonas. Para o Senado, os nomes de Capitão Alberto, do PL. É preciso conversar com o Sargento Salazar. Perdemos
se houver composição com o Wilson, atual governador. Outro nome para o Senado é o de Plínio, e ele aparece o nome também de Maria do Carmo, foi vice à prefeitura do Alberto Melo, né? Então a gente já passou aí por 4 estados, né, nessa nossa avaliação. Vamos ver só mais uma página, e é importante porque tem aqui inclusive nosso estado, Ceará. Mas antes, a Bahia, né, para o governo a possibilidade de aliança com a ACM Neto do União Brasil, conversar dia 1º, depois tratamos de palanque completo, ou seja, primeiro querem acertar essa aliança com o governador da Bahia, com a candidatura para o governo da Bahia, e aí então ver as outras chapas. Para o Senado é citado apenas o nome de João Roma do PL. Agora, algo crucial, o estado do Ceará, que com certeza vai ter aí uma disputa de repercussão nacional, muito provavelmente entre o ex-governador Ciro Gomes e o atual governador Eumano de Freitas. Para o governo do estado já está aí bem claro, Ciro Gomes do PSDB, PL na chapa. E como é que o PL entra na chapa? Por meio do Senado. E aí a gente tem 3 possibilidades de candidatura, tem até uma 4ª ali com o capitão Wagner, mas digitados temos os nomes de Alcides Fernandes do PL, atual deputado estadual, e quem garantiria de forma clara um palanque para Flávio Bolsonaro, que está ali com a abreviação de FB, Priscila Costa, vereadora pelo PL, é o nome preferido de Michele Bolsonaro, e a outra possibilidade é a do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, que também tem o nome aventado para ser vice de Ciro Gomes. No palanque com o Ciro Gomes, pode fazer 13, ou seja, fazer uma polarização com a candidatura do PT, e aí é citado também o nome de Capitão Wagner. No Distrito Federal, para o governo, Flávio Bolsonaro deve apoiar Celina Leão do PP. E do lado, ali é para o Senado, né? Deixa eu ler então os nomes para o Senado. Senado, Michele Bolsonaro, já tem o nome como certo, do PL, Bia Kicis também do PL. Aí uma anotação, se Ibanez for candidato ao Senado, não dá para oficializar com Celina, aí já haveria um problema grande com o PP, né? Na verdade, com a Federação PP União Brasil. No Espírito Santo, a situação é essa. Para o governo, Lorenzo Pasolini, do Republicanos. Para o Senado, Evair Melo, do PP. E logo abaixo, Maguinha Malta, que deve ser aí esposa ou parente de Magno Malta, do PL. Eu já vou passear por outros estados para tentar entender a estratégia de Flávio Bolsonaro, agora pelo estado de Goiás, né? Continuamos falando do Centro-Oeste. Temos ali algumas palavras, né, que não dá para entender direito. A gente começa, acredito que seja Fred o nome estadual para federal, uma mudança. Vitor Hugo, né, seria candidato a deputado federal. Logo abaixo a gente tem um nome que eu acredito que seja Center, ou algo do tipo, para o Senado. Pensa em desistir, é um nome aí que está pensando em desistir da candidatura ao Senado, só não dá para a gente entender bem qual é o nome dessa pessoa. Aí tem uma expressão aí chamado Agrobom, quer sair, deve ser um apelido de algum pré-candidato também, e a Magda também que vai sair, essa é a situação de Goiás. Depois de Goiás, aí tem mais informações sobre Goiás, né? Governo, Daniel Vilela, do MDB, Wilder Moraes, do PL, talvez seja aí dobradinha, né? Cabeça de chapa e vice. Para o Senado, Gracinha Caiado, do União Brasil, né? Provavelmente esposa do atual governador Ronaldo Caiado. E Gustavo Gayer, né? Deputado federal, deve disputar uma vaga aí ao Senado. E ali já está destacado o nome de Valdemar, talvez tenha o apoio dele ou devem fazer negociações. E a produção acaba de me informar até que o Gustavo Gayer pensa em desistir dessa candidatura ao Senado. No Maranhão, a situação está exatamente assim. Eduardo Braide, do PSD, candidato ao governo, e Roberto Rocha, do Republicanos, como vice. E tem até a opção aí de ir para o Senado no Republicanos, né? A possibilidade de mudança, Valdemar deve resolver essa situação. Tinha para o Senado também o nome de Deltinha do PL, mas tem um X ali em cima do nome dele, então já deve ter sido rifado. No Mato Grosso, para o governo, Wellington Fagundes do PL, primeiro lugar nas pesquisas, destaca Flávio Bolsonaro. Para o Senado, temos os nomes de Mauro Mendes, do União Brasil,
E ali do lado tem escrito Piveta para o governo, né? Não sei quem seria essa pessoa. José Medeiros do PL, aí ao lado tem anotado o nome de Balbi. E logo abaixo, Janaína Riva, do MDB, nora de Wellington, né? Candidato aí ao governo. Será candidata de qualquer jeito, então aí não adianta nem discutir que essa candidatura já está garantida. Mato Grosso do Sul, para o governo, Eduardo Riedel, do PP. Para o Senado, Reinaldo Azambuja, do PL, e Capitão Contar, do PL. Aí algumas anotações, algumas análises, né? No caso de Capitão Contar, teria um recall muito bom, melhor nas pesquisas. Tem ali outra anotação, mulher do Polon, pediu 15 milhões também para não ser candidato. É aquela polêmica, né, que a gente estava lendo do Polon, que pediu 15 milhões para não ser candidato. Ali tem alguns números, 18% contra, 2% os outros, enfim, são esses aí as anotações. Depois do Mato Grosso do Sul a gente vai para Minas Gerais, onde há ali a possibilidade de apoio a Flávio Riscói, do PL, tem que conversar com o Nicolas para alinhar tudo, como vice Matheus Simões, do PSD. Mas aí, seria outra possibilidade de palanque, né? Mas aí Flávio diz que esse nome puxa a candidatura dele para baixo, se for candidato. Cleitinho e Pacheco, 13, né? Ou seja, já a associação com Lula, também são pré-candidatos. Para o Senado, Carlos Viana, do Podemos, né? Atual presidente da CPMI e do INSS, aí outras muitas opções. Marcelo Aro, do PP, Eros Biondini, do PL, Domingos Sávio, do PL. Para o Pará, algumas opções. Para o governo, Mário Couto, do PL, aí tem um X em cima, talvez deixe o partido. Simão Jatene, também do PL, aí ali possibilidade de mudanças. Republicanos, governo em outro partido, aí cita ali o nome de um Daniel, prefeito de Ananindeua, hoje é PSB, não pede voto para Flávio Bolsonaro, né? Anti-Helder, no caso Helder Barbalho. Muito bem. Para os nomes do Senado temos Joaquim Passarinho, do PL, e delegado Éder Mauro, também do PL. Pesquisas, chance de fazer um senador nesse palanque, né? Ou seja, um dos dois seria eleito. Na Paraíba, apoio ao nome de Efraim Filho, né? Que iria para o PL. Vai ter um evento 22 em março, né? Para tentar aí oficializar essa pré-candidatura. Aí tem o nome de Cabedeiro, eleição fora de época, deve ser uma eleição em algum município lá, né? Fora de época. Senado, Marcelo Queiroga, do PL, e Major Fábio, também do PL. Como é que está a previsão aí de disputa também no estado do Paraná? Alô, Paraná, ligadinho aqui no nosso Povo News, vamos compartilhar também as informações. Para o governo, temos as possibilidades aí de Guto Silva, do PSD, né, que tem o apoio de Ratinho Júnior, atual governador que não vai disputar a reeleição, tenta aí se consolidar como candidato a presidente, e Sérgio Moro, do União Brasil. Olha aí o Sérgio Moro aparecendo como possibilidade. E ali do lado, a gente tem uma anotação, que eu acho que seja a palavra diálogo, não deve ser esse o nome, né? Diálogo não pode ser candidato, né? E tem o nome do Valdemar logo embaixo. Para o Senado, opções: Felipe Barros, do PL, né, muito ligado à família Bolsonaro, aí é destacado que é preciso conversar, só apoiamos ele. Então, Flávio Bolsonaro diz, nosso único candidato é o Felipe Barros. Outros nomes cotados aí para o Senado pelo lado da direita, né? Cristina Graemel, do Podemos, não dá para apoiar, ele afirma logo, porque atrapalha o Felipe, realmente divide votos, né? Estão ali ambos no mesmo espectro eleitoral mais bolsonarista, além de Deltan Dallagnol, que segundo Flávio Bolsonaro é o candidato no Ratinho, primeiro lugar nas pesquisas, e o TSE garante a pré-candidatura dele. Jacobo, pronto, é Jacobo o nome ali que eu li antes, é deputado federal e pode aí ser candidato. Na verdade, não pode ser candidato, né? Então é já uma anotação para não deixar ele ser candidato. Jacobo. Vamos lá então. Vamos ver se essas anotações continuam, né? Ainda estamos no Paraná, a gente tem que passar por outros estados. Eu acredito que essa seja a última folha, ok, produção? Vamos com Pernambuco. A gente já até trouxe algumas informações, a possibilidade de apoio a Raquel Lira, do PSD. Para o Senado tinha o nome ali de Anderson Ferreira, do PL, mas já foi riscado. E isso porque Raquel Lira pode
apoiar Mendonça Filho, do PL. Outro nome ali que foi destacado é de Miguel Coelho, né? Tinha escrito Couto, mas está errado, é Miguel Coelho, do União Brasil. Muito bem, ali tem o Mendonça Filho também, uma setinha para Coronel Meira Costa. Só o Gilson não gosta, o Gilson, ex-ministro, Gilson Machado, ex-ministro de Bolsonaro, não quer saber de outra candidatura que possa aí atrapalhar os planos dele. Vamos lá então falar do Piauí. Para o governo não tem o nome de ninguém. Isso porque o governador do PT deve ter uma reeleição aí muito fácil. Para o Senado, 2 nomes: Ciro Nogueira, do PP, e Tiago Junqueira, do PL, aí nenhuma anotação. Rio de Janeiro, já foi inclusive oficializado o apoio a Douglas Ruas, do PL, que é atual secretário estadual. Para o Senado, os nomes de Cláudio Castro, atual governador pelo PL, e também o de Canela, do União Brasil, ou tem outro nome ali, Felipe Cury, talvez seja o nome, ou Curó, enfim. Polícia, deve ser algum nome ligado à Polícia do Rio de Janeiro. Rio Grande do Norte. Para o governo tem o nome ali de Álvaro Dias Costa, que foi colocado como PL, mas deve ser agora como republicanos, mas deve ir para o PL. Evento no dia 21 de março. E ali tem escrito Palanque Nosso, ou seja, garantido esse palanque no Rio Grande do Norte. Para o Senado, Stevenson Valentim, do PSDB, que deve tentar a reeleição, e Coronel Hélio Vieira, do PL. E ele tem alguma coisa relacionada à chance, algo com chance, pronto, é um C/chance, com chance. Mais 2 folhas, gente, continue aqui com a gente para vocês acompanharem tudo desses planos de Flávio Bolsonaro para as eleições nos estados. Rio Grande do Sul, já está aí dado como certo o apoio a Luciano Zucco, do PL. Tem até um ok lá em cima, deve ser porque está tudo tranquilo lá no Rio Grande do Sul. Tem uma anotação para ligar para Onyx Lorenzoni, que foi ministro de Lula, e comunicar, oferecer a vice para o PP. E ali tem escrito embaixo que o Kovács aceita, eu acho que é esse o nome. Para o Senado, Marcel Van Hatten, do Novo. Vejam só, Marcel Van Hatten deve disputar o Senado juntamente com Sanderson, do PL, né? 2 deputados federais que agora devem tentar aí uma vaga no Senado, naquela estratégia que a direita tem, né? De conseguir uma ampla maioria no Congresso e aí votar impeachments de ministros do STF. Em Rondônia, apoio já fechado a Marcos Rogério, do PL. Em relação ao Senado, muitas pré-candidaturas. Fernando Máximo, do União Brasil, vem para o PL se Bruno não for candidato. Marcelo Rogério, do PL. Bruno Scheid, do PL. Aí tem escrito que vamos perdemos Marcos Rogério, talvez se o Bruno Scheid for candidato, né? E Coronel Marcos Rocha, do União Brasil, deve ficar no mandato, não será candidato. Muito bem, se mantém deputado. Em Roraima, possibilidade de apoio a Tereza Zurita, do MDB, ou Arthur Henrique, do PL. Ele pode também disputar uma vaga para o Senado, ele que rompeu com Tereza. No Senado, nomes citados são Messias de Jesus, o republicano, será candidato, e Nicolete, do União Brasil, que deve ir para deputado federal. Santa Catarina, governo, Jorginho Melo. Inclusive tem reunião na próxima quarta à tarde, para tentar resolver a questão lá no estado. Senado, Carlos Bolsonaro, do PL, Carolina de Toni, do PL, o terceiro nome aventado pela direita, Esperidião Amin, já arriscado e já rifado, tchau, tchau para Amin, não vai ter apoio dos Bolsonaro. Vamos agora com a última folha, São Paulo, né, que já destacamos aqui, apoio ao governador Tarcísio de Freitas. Para o Senado aparece o nome de Derrite e ali outros nomes, possibilidades ao Senado do lado, né, que a gente já até destacou. Renato Bolsonaro, Mauro Frias, temos também o Coronel Melo Araújo, Marcos Feliciano e uma sigla ali EB. Sergipe para o governo, Eduardo Bolsonaro, exatamente. É a possibilidade também, mas é difícil, né? Ele, inclusive, tem possibilidade até de ser preso se voltar ao Brasil. Para o governo, Ricardo Max, do PL, vice, o prefeito de Aracaju, foi âncora da Globo, né? Então já há aí uma visão realmente de que nomes com grande alcance, né, na grande mídia podem ter possibilidades boas nas disputas estaduais. Aí para o Senado tinha o nome de Eduardo Morim, do PSDB, mas que já foi riscado. Rodrigo Valadares, do PL, tem o nome ali também de Coronel Rocha, vem para o segundo voto, né, já que são 2 vagas neste ano em disputa. Finalmente, Tocantins, sem nenhuma anotação, deve estar tudo já
pacificado. Apoio à professora Dorinha, do União Brasil, para o Senado, Eduardo Gomes, do PL, e também Carlos Gaguin, do União Brasil. Então, aqui no Povo News você acompanhou todas as anotações, as estratégias, as listagens, os garranchos, quem foi rifado, quem tem chance, quem não tem. É esse, no dia de hoje, né, até o dia 26 de fevereiro, as estratégias montadas em todos os estados, por esse que aparece aí na sua tela. Flávio Bolsonaro.